se esse vídeo for ao ar para o YouTube, saiba que você chegou aqui no momento certo, porque enquanto estou gravando aqui agora, não sei se vou ter coragem de postá-lo, porque vou falar muitas verdades aqui, muitos segredos ocultos que eu revelei somente para o meu diário. Mas a ressonância harmônica, ela traz isso pra gente, né? Esse lado sombra, esse lado luz que a gente tem, e a gente precisa olhar. Então, assim, se você está fazendo RH, ou se você vai fazer RH, está procurando conteúdo sobre isso, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo. E não foi coisa muito boa, não. Teve muita catarse, teve muita coisa, não diria ruim, mas muito ensinamento. Então, assim, presta atenção, porque eu tenho certeza que você pode aprender com os meus erros e não fazer isso no seu processo também. Eu comecei a minha RH, eu tenho a minha colinha aqui, tá? Então, se eu estiver olhando pro lado, é porque eu tô olhando pro computador. E eu tenho aqui também o meu caderno, que eu anotei tudo, desde o início. E recomendo você fazer isso também. Anote numa agenda, num diário, anote à mão mesmo tudo que você está sentindo desde o começo para você olhar o seu desenvolvimento neste processo. Eu já tinha ouvido falar do professor Hélio Couto há muito tempo atrás, já tinha visto alguns vídeos dele, mas isso faz anos. E na época minha consciência não estava tão aberta, tão expandida, eu olhei para ele e falei, não faz muito sentido o que ele está falando, então assim, não sei, não estou entendendo. Parei de assistir as coisas que ele falava, deixei de segui-lo e fui seguir a minha vida. Isso foi, eu acho que em 2017, quando eu estava começando no processo de desenvolvimento pessoal. Mas eis que ano passado, eu estava participando de um grupo do WhatsApp, de um curso que eu tinha comprado sobre desenvolvimento pessoal, e nesse grupo tinha algumas pessoas falando sobre o professor Hélio Couto. E, coincidentemente, que não existe coincidências, na mesma semana eu tinha voltado a seguir o professor Hélio Couto, porque eu tinha visto um vídeo dele no Instagram, e me chamou a atenção. E essas pessoas no grupo estavam falando sobre a RH, ressonância harmônica, não sei o que, isso, aquilo, e eu falei, o que é isso? Vou ver. Minha consciência já estava mais expandida, então eu consegui entender muitas coisas que o professor estava falando e me interessei pela RH. Em julho, eu comecei a assistir, foi julho, agosto e setembro, tô lendo aqui no computador. Julho, agosto e setembro, eu maratonei a RH, todos os vídeos do Caminho das Palestras. A RH não, né? Maratonei o Caminho das Palestras 1, 3 e o livro Mentes Informadas, que eu também ouvi o audiobook. Simplesmente eu assistia 2, 3 vídeos por dia. Não recomendo você fazer isso, tá? Aqui vai a primeira consideração. Se você está fazendo o Caminho das Palestras, tome o seu tempo. Vai com calma, não se apresse, porque você precisa entender, prestar bem atenção em tudo que o professor está falando para que não fique nada perdido, nada vago e você fique criando às vezes alguma fantasia na sua cabeça, achando que, nossa, que nós somos feitos de átomos e tudo é átomo, tudo é energia, então assim, vou mudar minha energia. Não, gente, o buraco é mais embaixo. Então, presta bem atenção, não faça como eu e não apresse o seu caminho das palestras, tá bom? Essa é a primeira consideração que eu tenho aqui para você. No final de setembro, eu já estava pronta para pedir a minha RH, só que aconteceu uma coisa inusitada, que eu acredito que tenha sido uma catarse, na verdade. Até comenta aqui nos comentários se você acha que isso foi uma catarse ou não, e se você já passou por isso. Porque eu estava num processo de trabalhar online, divulgar o meu trabalho através do Instagram, mas eu não estava postando. Eu vou comentar mais sobre isso ao longo do vídeo, você vai entender sobre essa minha ferida de rejeição, digamos assim, tudo que aconteceu depois, né, conforme a RH foi me mostrando. Mas antes mesmo de eu receber a onda, antes mesmo de eu pedir a onda, eu tinha muito em mente que eu tinha que fazer o trabalho online, que eu tinha que postar, fazer isso, fazer aquilo, mas eu estava postergando. Não estava fazendo nada, estava travada, com medo, e eu fiquei sem voz. Do nada. Aqui onde eu moro, não estava com frio, não estava com calor extremo, estava com um clima agradável, não era uma estação assim que eu poderia dizer, é culpa da mudança do clima, né, da mudança do tempo, por isso que eu tô rouca. Não, eu simplesmente perdi a voz do dia para a noite, porque eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer, que é o que o professor fala, tem que trabalhar, tem que estudar e trabalhar, servir, e eu não estava servindo, eu estava acumulando conhecimento para mim, e tudo que eu tinha que colocar para fora,
no meu trabalho, com os meus pacientes, divulgando isso online, eu não estava fazendo. Eu estava deixando o medo tomar conta e eu fiquei sem voz, como se fosse uma resposta, assim, você não vai falar, então você vai ficar calada. E eu fiquei por 2 dias com muita dor de garganta, tomei remédio, melhorei, e aquilo ali foi um sinal para mim, assim, de que eu tinha muita coisa para limpar. E realmente tinha muita coisa para limpar. E eis que no dia 15 de agosto, eu recebi a minha primeira onda, toquei ela pela primeira vez, foi maravilhoso, toquei, eu nem ouvi, eu deixei no volume baixo, mas eu fiquei com aquela sensação de alegria, e aí eu fui dormir à noite, e eis que na primeira noite, o que acontece? Eu acordo, era 2h59 da manhã, com a cama toda encharcada, foi até engraçado falar isso hoje, lembrar disso hoje. Eu acordei com a cama toda encharcada, as minhas costas suadas, tudo aqui nas pernas suado. E eu levantei para fazer xixi e eu falei assim, gente, eu fiz xixi na calça. 30 anos na cara, fazer xixi na cama. Não dá, né? Sério, parecia que eu tinha feito xixi na cama, mas não foi. Era muito suor. Eu não sei se foi da sopa que eu tomei, porque eu tomei uma sopa no jantar, mas eu sempre tomo essa sopa e nunca aconteceu isso comigo. Mas na primeira vez que eu toquei a onda, nessa primeira noite, eu acordei encharcada de suor. Eu juro pra vocês que eu levantei, eu tive que acender a luz, eu cheirei o lençol, porque eu juro pra vocês que era muito suor, era muita água na cama inteira, assim, tinha lavado. Eu falei, gente, eu fiz xixi. Eu cheirei aquilo ali, eu falei, não, não é xixi, não tem cheiro disso, tem cheiro de água. O que é isso? E era suor. Era um suor assim que parecia que eu tinha simplesmente tomado banho e deitado na cama sem me secar. Essa foi uma das primeiras reações que eu tive com a RH e eu fiquei muito assustada. Não assustada assim no sentido de ai, tô assustada, mas foi assim tipo, o que tá acontecendo aqui? Esse é o primeiro que vai, a primeira coisa que vai acontecer, já é assim, já, então vamos ver o restante, né? Outro dia eu acordei normal, eu tava sentindo uma alegria, inclusive, até anotei aqui que eu senti uma alegria, tava feliz, fui trabalhar, fiz as minhas coisas, já tava com a voz, já tinha melhorado, mas eu coloquei o pé no freio. Sim, eu coloquei o pé no freio. E quando eu falo pé no freio, é porque literalmente eu só queria dormir. Essa foi a reação que eu tive. Eu tirava sonecas à tarde, porque eu me sentia muito cansada, do nada, cansada. Dormia bem à noite, comia, me alimentava direito, fazia exercícios, caminhadas, mas eu só queria dormir. Não sei de onde veio tanto sono. Obviamente a gente sabe, né? Se você tá aqui, tá assistindo, você ouviu o professor Hélio falar 1000 vezes que a gente tem dentro de nós um sistema que sabota. Então, o meu sistema sabotador queria dormir para que eu não progredisse, certo? Para que eu não enfrentasse aquilo que eu tinha que enfrentar, que eu não fizesse aquilo que eu tinha que fazer, queria levar a uma evolução pessoal. Então, a forma que o meu subconsciente encontrou de me proteger foi dormindo. E eu dormia. Eu dormia com gosto, eu dormia assim 4 horas da tarde, 3 horas de soneca da tarde e conseguia dormir à noite também, tá? Então, assim, foi um sono tão profundo, tão pesado nessas primeiras semanas que eu não sei de onde que eu tinha tanto sono. E eu não tinha forças para lutar contra isso, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção também no início, porque eu pensava que, apesar de eu já ter conhecido as leis universais, ter estudado muito o professor Hélio Couto, ser terapeuta, trabalhar com isso, eu teria mais forças para lidar com essa catarse. Mas não, eu me rendi e eu só dormia. Então, as primeiras semanas foram bem pesadas para mim nesse sentido. E eu comecei a fazer uma coisa que é anotar, que eu falei aqui para vocês, inclusive, no começo do vídeo, para fazer isso também, anotar. E antes de eu dormir, eu anotava algumas perguntas para o meu subconsciente responder. E a pergunta que eu fazia era a seguinte: Deus, de quem ou do que eu não estou considerando receber, que se eu recebesse, a minha vida melhoraria? Eu me abriria para o dinheiro, para o propósito, para a alegria e para o amor em abundância. E aí você acha que aconteceu o quê? Eu comecei a ter sonhos. E as respostas estavam nos sonhos, mas eu não percebia. Por quê? Porque o sonho era com quem? Com o meu primeiro namorado. Sim.
Eu sonhei com ele durante os 3 primeiros meses de RH. Eu acredito que eu devo ter sonhado com ele dia sim ou dia não. Ele aparecia no meu sonho aleatório. Às vezes nós estávamos bem, às vezes nós estávamos brigando, mas ele estava lá. E eu não entendia o que isso tinha a ver comigo, o que isso tinha a ver com a pergunta que eu estava fazendo, né? Eu não estou considerando receber dele, mas o que eu vou receber dele? E teve um dia que eu abri um post no Instagram de uma pessoa que eu sigo. Na verdade, eu nem sei se eu sigo ela mais, mas acho que eu deixei de seguir. Porque eu deixei de seguir muita gente depois também, conforme a RH foi fazendo mais efeito, eu fui fazendo uma limpa na minha vida. Mas enfim, na época eu seguia ela também é ressonante e ela faz leitura de tarô. E ela fez esse post que falava mais ou menos assim: a gente tem que estar disposto a receber da nossa história. Quem nega as suas raízes não consegue dar frutos. E aí caiu uma ficha para mim, porque eu estava negando a minha história, eu estava negando o que aconteceu comigo com o meu passado, e eu não conseguiria receber nada da RH enquanto eu não olhasse para dentro, enquanto eu não perdoasse a mim mesma e o relacionamento que eu tive. Por isso, meu ex-namorado estava vindo nos meus sonhos. E esse é um relacionamento que a gente já terminou faz muitos anos, eu não tive mais contato com ele, e simplesmente ele estava ali aparecendo todos os dias. E quando eu entendi isso, fez muito sentido, porque muitas vezes a gente quer ter uma vida nova, quer conquistar alguma coisa, quer ter o resultado com a RH, mas a gente não está disposto a fazer a limpeza. Eu tinha muita coisa para limpar do meu primeiro relacionamento, porque eu era uma adolescente, imatura, jovem, eu queria liberdade, eu tinha muitos problemas com a minha mãe, apesar de a gente se dar muito bem. Os meus pais eram extremamente conservadores. E eu tinha que ir na missa com eles, eu tinha que rezar todo final de semana, eu não gostava. E nesse relacionamento, por mais que fosse abusivo, eu encontrei a liberdade. Então eu fugia para casa dele, ficava lá, muitas vezes sozinha, porque ele saía e me deixava sozinha em casa, mas eu não estava com os meus pais, trancada dentro de casa, tendo que ir na missa, fazer coisa que eu não gostava, enfim. Então eu tinha muito essa carga emocional que eu carregava de muito tempo, que eu não gostava da forma que a minha mãe fazia as coisas, que meu pai fazia as coisas, eu julgava muito eles e eu me coloquei nesse relacionamento abusivo. Mas dói você olhar para você e ser responsável pela sua vida. Então, se você está pensando em fazer RH ou se você já está fazendo, preste atenção nos seus sonhos, porque eles trazem a resposta para você. E faça essa pergunta para você mesmo antes de dormir. De quem você não está disposto a receber, que se você recebesse, mudaria tudo. Essa é uma pergunta poderosa que eu tenho certeza que vai te trazer muitas respostas durante esse seu processo da ressonância harmônica. Uma outra coisa que esses sonhos estavam fazendo comigo era me deixar com raiva e sem paciência, e consequentemente, durante o dia, eu jogava essa minha ansiedade, falta de paciência em cima do meu atual relacionamento. Ou seja, nós brigávamos muito. Eu não tinha paciência, ele não tinha paciência, a minha vibração estava negativa, ansiosa, porque eu queria que o efeito da RH funcionasse da noite para o dia, e eu estava tendo sonhos com meu ex-namorado, e eu falava que isso, eu não quero mais, ele me fez muito mal, e inconscientemente eu não estava aberta a isso, e consequentemente, o que acontecia? Eu brigava em casa. E isso me afetou muito, até eu entender, porque hoje, falando assim, e você prestando atenção aqui no que eu tô falando, você vai falar, não, isso aí é óbvio, né? É óbvio, Adriele. Mas quando você está passando pelo processo no olho do furacão, você não sabe o que é óbvio e o que não é. E aí você assiste de novo os vídeos do professor Hélio Couto, você lê um livro, você vê um post dele, ou assiste algum vídeo aqui no YouTube e você fala, não, isso daí é óbvio, não vai acontecer comigo. Mas quando é com você, quando você tem que olhar para sua luz, para sua sombra, dói. Dói e você tem que ter muita sabedoria, muito discernimento para fazer isso. Tem que saber conversar com Deus, saber conversar com alguém, fazer terapia, ter paciência, reler o livro do professor Hélio Couto, fazer alguma prática espiritual que você faça quando você sente que você está aí nessa ansiedade ou numa tristeza profunda e muitas vezes você não sabe por quê, ou brigando com todo mundo, sem paciência. Ah, é uma catarse da RH. Ah, beleza, sim, pode até ser que isso seja uma catarse, uma limpeza, mas você precisa olhar para isso porque é um sinal de que você está sendo
curado, que você está se libertando de algo e você precisa o quanto antes fazer essa limpeza e não ficar dormindo igual eu fiquei dormindo, porque quando vinha essa raiva, ao invés de eu trabalhar, de eu colocar isso para fora, de eu ir para academia, de eu fazer alguma coisa, eu queria dormir. E eu perdi muito tempo. Obviamente, eu precisava passar por isso dessa forma, mas se eu posso te dar um conselho aqui não fique dormindo, não fique parado. A onda vai chegar, o trem que está parado vai começar a andar, que nem o professor Hélio Couto fala, e você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa ser o maquinista e dirigir o trem, e não parar a estacionar, igual eu estacionei por um tempo. Uma outra coisa que eu recomendo você a fazer é tomar cuidado com os arquétipos que você vai usar. Eu estava usando o arquétipo da águia como papel de parede do meu celular, eu ativei esse arquétipo, e a águia, ela é pura dopamina. E o que a águia fazia? Queria que eu voasse, queria que eu trabalhasse, queria que eu produzisse. E o professor mesmo fala, tem algum vídeo que ele fala sobre tomar cuidado com esse arquétipo da águia, principalmente se você trabalha num ambiente com outras pessoas ou se você está em algum relacionamento. E eu sinto que essa dopamina que a águia me trazia gerou muita raiva, porque ao mesmo tempo os meus bloqueios internos queriam que eu dormisse. E isso gerou um conflito. Então, primeiro de tudo, eu recomendo você fazer uma limpeza de tudo aquilo que você tem de crenças negativas, de bloqueios, e depois você coloca e ativa os arquétipos conforme você estiver aí mais limpa, digamos assim, mais limpo, com menos escassez, com menos problemas aí na sua cabeça, porque principalmente o arquétipo da águia, ele pode tanto te levar para um nível onde você vai trabalhar, mas se você não ter limpado suas crenças, de nada adianta você estar trabalhando, que muitas vezes não vai te levar para o lugar certo. Eu também usei o arquétipo do imperador, também não foi muito bom, porque eu tinha que limpar muitas coisas. Então, basicamente, peça coisas simples, peça união com o todo, peça limpeza de crenças. Não vai direto para os arquétipos mais poderosos da imperatriz, da Cleópatra, da cobra, coisas que você ainda talvez não está preparado. Começa devagar. Esse é um conselho que eu posso te dar aqui. Começa devagar, que aos poucos você vai limpando e vai evoluindo mais. E vai poder usar arquétipos mais poderosos. Um outro ponto importante aqui, eu vou até encostar para falar com vocês, porque esse assunto é bem polêmico. E o jardim está sendo cortado aqui agora, então assim, espero que vocês não estejam ouvindo muito alto o barulho do cortador de grama, mas eu vou continuar falando porque nada vai me impedir de falar sobre esse assunto, sobre esse vídeo. A RH me abriu os olhos sobre a igreja, sobre quem é Deus. E talvez tenha feito isso com você, talvez tenha feito com outras pessoas, mas muitas pessoas não conseguem bater de frente com elas mesmas, né? Com as crenças que a gente tem. Eu cresci na igreja católica, os meus pais são católicos, são conservadores ao extremo, e eu entendia que Deus era algo separado. Eu sempre acreditei que eu tinha que sentar no meu quarto, me ajoelhar no escuro, sozinha, com um terço na mão, ou então ir para a igreja para me encontrar e me conectar com Deus. E o professor Hélio Couto trouxe muita clareza sobre essa centelha divina que está dentro de mim, que está dentro de você. E eu confesso que no início, quando eu ouvi o professor falar sobre isso, sobre essa consciência de Deus, sobre o amor que é Deus, eu não entendia. Eu achava que ele estava falando baboseira e que não entendia. Tanto que acho que esse foi um dos principais motivos que eu deixei de ouvir o professor Hélio Couto há muitos anos atrás, porque a minha consciência ainda estava pequena. Mas dessa vez eu comecei a prestar atenção e eu percebi que a igreja é um negócio. As igrejas são negócios. E não tem nada de errado, não estou aqui julgando, porque tem muita coisa boa na igreja, sim. Mas a gente não precisa de uma coisa que nos conecta com Deus, de uma ponte, digamos assim. Eu acredito, sim, em anjo da guarda, tenho fé e devoção em alguns santos. Não é aquela coisa igual antigamente que, meu Deus, eu vou pedir pro santo fulano lá me fazer um milagre. Não, não é assim, mas eu respeito. E eu só consegui fazer isso quando eu entendi realmente quem é Deus. E a RH me mostrou isso. Professor Hélio Couto. E justamente por eu ter entendido isso, eu consigo ser mais respeitosa, digamos assim.
talvez você também, menos julgador, sabe? Porque quando você vê alguém que está dentro da igreja, muitas vezes essa pessoa acredita que aquela igreja que ela frequenta é a correta e todo o restante é pecador e vai para o inferno. Era o que eu acreditava dentro da igreja católica, é o que muitas pessoas acreditam. E não é verdade. Então, me tornar uma pessoa sem religião abriu muito os meus olhos e me deixou mais tolerante referente a outras igrejas, a outras crenças, a outras coisas, inclusive a medicina natural, medicinas da floresta, consagrações como ayahuasca, como rapé, coisas que antigamente eu julgava. Eu falava, não, isso daí não é de Deus. E na verdade, Deus é amor. Então sim, se aquilo ali é algo bom, que vai te fazer um bem, que não vai prejudicar ninguém, que faz sentido para sua centelha divina, aquilo ali é de Deus. E eu não sabia quem era Deus antes de encontrar o professor Hélio Couto. Então, essa é uma coisa que eu tenho muita gratidão ao professor. E esse vídeo não é aqui fazendo nenhuma propaganda dele ou da RH. Então, se você está buscando compreender mais o que é o caminho das palestras, o que é a ressonância harmônica, vai no site do professor Hélio Couto. Eu não trabalho para ele, não estou fazendo divulgação dele. Estou aqui apenas relatando o meu caso, o que aconteceu comigo. Se você sente no seu coração de que você precisa de uma mudança de vida, talvez a RH seja para você. Vai com o coração aberto, com paciência, com fé de que as coisas vão melhorar, mas sabendo que você precisa fazer a sua parte. Você vai precisar fazer uma limpeza, vai precisar deixar o seu velho eu para trás. E vai com o coração aberto. Essa é a minha mensagem. Então, se você está ainda na dúvida se a RH é para você ou não, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha deixado mais esperança no seu coração de que a RH é sim uma ferramenta poderosa, maravilhosa. Se você está disposto a mudar de vida, ela vai te ajudar. O trem que está parado aí na sua vida vai começar a andar se você assumir o controle. Se você decidir ser o maquinista, o motorista da sua vida, a onda vai fazer funcionar. Vai ter uma limpeza, vai ter um processo talvez não tão feliz no começo, ou talvez não. Eu já assisti vários vídeos de pessoas que o trem começou a andar e a pessoa deslanchou. Vai muito das suas crenças, daquilo que você tem no seu subconsciente e do quão disposto você está a mudar. Então eu recomendo que você assista o Caminho das Palestras, vai no site do professor Hélio Couto para entender mais e fica aqui no canal que em breve eu vou postar a segunda parte desse vídeo contando a minha experiência, que é bem longa, tá? Tenho aqui as minhas anotações desde do começo do ano passado, antes mesmo de eu fazer RH. Tem muita coisa boa para falar sobre a segunda onda. E eu vou trazer aqui no canal muito em breve um vídeo relatando, porque a segunda onda ela foi mais leve, tá sendo mais leve, tá sendo mais tranquila, digamos assim. Tô evoluindo mais, sofrendo menos. E eu espero que esse seja o seu processo, a sua jornada. Seja uma experiência linda, incrível e única. E se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, comenta aqui qual é a sua história com RH, se você está fazendo RH ou se você vai fazer. E fica de olho que em breve eu venho trazer o segundo relato.